Graça e paz, igreja. Deus é bom? Deus é bom? Glória a Deus. Baixa a sua cabeça aí, eu queria orar. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite na Tua presença. Pelos meus irmãos, pela família aqui reunida, Senhor. Obrigado pela Tua graça e misericórdia, pelo Teu perdão e pela Tua glória, Deus, que no nosso ser a nossa vida, Pai. Que Teu Espírito Santo, Deus, nos dê sensibilidade à Tua voz. E que a Tua voz, Pai, possa ecoar não somente na nossa mente, mas na nossa vida, Deus. Para que essa palavra possa gerar cura, transformação, entendimento a respeito de tudo aquilo, Pai, que desde a eternidade o Senhor havia preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, para quem nos acompanha, para quem sabe, a gente vem aí no embalo aí do Velho Testamento nos nossos estudos de pequeno grupo, nas nossas palavras. Essa semana a gente acabou tendo o nosso PGzão lá no Parque Una. Eu acredito que os PGs não se aprofundaram aí no tema, e hoje a gente vai falar sobre o tabernáculo. Aí eu queria fazer um resumo daquilo que é o tabernáculo. André, você pode deixar aquela imagem ali que eu pedi para você, pode manter ela aí até o final. Irmãos, imagina comigo o deserto, visualiza a areia de todos os lados que você olha, calor intenso durante todo o dia, frio cortante no período da noite. E é nesse cenário difícil que o povo de Israel, e é nesse cenário difícil que Deus dá uma ordem aparentemente estranha a Moisés: construir uma tenda, construir não qualquer tenda, mas o tabernáculo. E o que era o tabernáculo? Era um santuário portátil, um templo móvel, vamos colocar dessa forma, feita sob instruções totalmente detalhadas e dadas pelo próprio Deus. E com qual propósito? E qual era o propósito? Ser habitação divina entre os homens. Era dividido em 3 áreas. Ali tinha o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, que cada um representava ali níveis de acessos à presença de Deus. O átrio, só para vocês entenderem aqui o que é um pouco do tabernáculo, era o acesso a todos os israelitas, que ali representava o primeiro passo na busca de Deus, ou o sacrifício da purificação. O lugar santo era o acesso apenas aos sacerdotes, simbolizando ali o serviço, a comunhão íntima, ali onde tinham os utensílios, ali o candelabro, a mesa, os pães, o altar de incenso. E tinha o lugar santíssimo, que era o santo dos santos, que era o acesso apenas ao sumo sacerdote, que ele fazia uma vez por ano, representando a presença direta de Deus, onde ficava ali a arca da aliança. E o material usado em cada detalhe da construção do tabernáculo tinha um significado. A madeira de acácia, que era encontrada no deserto, resistente ao tempo e à praga. O ouro puro, representando ali a santidade e a glória divina. Cada objeto ali no altar, a bacia, o castiçal, a arca, tinha uma função e revelava uma parte da relação entre Deus e o povo. Aí nisso tudo, foi construído ali o tabernáculo, cada coisa no seu devido lugar, como o próprio Deus havia mandado, como o próprio Deus havia ordenado.
concluindo tudo aquele processo, nos detalhes que foram desenhados. Um dia, tudo ficou pronto, e algo completamente extraordinário aconteceu. E lá em Êxodo 40, verso 34 e 35, diz: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então imagina comigo, irmãos, a glória do Senhor inundando aquele lugar onde Moisés, que já tinha tido contatos ali diretamente com o Senhor, não conseguiu entrar. Nem Moisés ousou entrar. O Deus criador de todas as coisas, o Deus do universo, decidiu habitar entre o seu povo. E Deus declarava naquele momento que Ele não era apenas um Deus distante, como muitos enxergavam e enxergam. Às vezes nós olhamos para o nosso Deus e enxergamos um Deus distante. Ele não é um Deus distante. Nosso Deus não é apenas um Deus distante que exige ou que exigia a adoração à distância daquele povo, mas é um Deus de proximidade, é um Deus de glória, cujo desejo era habitar entre o seu povo. Amém? Então, irmãos, vamos refletir um pouco. Eu fiz um resumo daquilo que é o tabernáculo. Não quero vir com uma pregação expositiva, desenhar tudo o que é aquilo ali para vocês. Então, irmãos, o que aconteceu ali no deserto é um espelho daquilo que Deus sempre quis fazer na história. É um desenho daquilo que o Senhor sempre quis fazer na minha história ou na história humana. Na sua, na minha, na história humana, revelar a sua glória aonde parecia mais improvável, no deserto. O Senhor havia ali libertado Israel do Egito, e agora, não somente depois de libertá-los do Egito, e passar por tudo que eles já passaram a partir daquilo ali que a gente vem escutando domingo após domingo, o Senhor decidiu habitar com eles. O Senhor decidiu caminhar com eles. Mesmo no meio de um povo inconstante, mesmo no meio de um povo desobediente, porque ali, eles tinham acabado ali de levantar ídolos, um ídolo, no momento que Moisés foi ao monte, foram lá pegar os seus ouros, fizeram ali um ídolo na ausência. Povo desobediente, povo burro, mas não, Deus não olha para a burrice, não olha para a desobediência do povo. Ele escolhe apenas estar presente. E hoje, Ele se revela a nós. Nós temos esse acesso ao eterno, porque Ele entregou o Seu Filho na cruz, aonde o véu foi rasgado e nós passamos a ter livre acesso. Lá em João capítulo 1, verso 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. A palavra viveu no grego, ela nos traz uma ideia de tabernaculou entre nós. Pare um instante e pensem comigo, irmãos. Se Deus, o soberano do universo,
O Deus eterno escolheu uma tenda frágil. Porque assim, a gente para olhar, parece aquelas tendas de reco de exército, né? Você olha assim, nossa. Ele escolheu uma tenda frágil, porém detalhadamente desenhada. Feita de madeira e ouro para mostrar a sua presença. Quanto mais não quer Ele, irmãos, derramar da sua glória em os nossos corações simples, cheios de falhas, mas rendidos à sua graça. Mas rendidos completamente à sua graça. Porque Ele não vai encontrar ninguém aqui bom o suficiente. Porque todos nós estamos cheios de falhas. Todos nós estamos cheios de defeitos. Mas a graça, ela nos faz nos render. Ela permite com que a gente se renda. E Deus é glorificado, irmãos, na humildade. O tabernáculo era uma estrutura simples, montada no meio de um deserto, ríspido, portátil, a qual eles carregavam para onde eles iam, e comum. E foi justamente ali, no improvável à nossa consciência de olhar as coisas, que Deus decidiu revelar a sua presença gloriosa. E foi justamente ali que Ele se revelou. A glória de Deus, ela não rejeita a humildade, ela consagra. Deus não busca estruturas impressionantes, mas corações quebrantados na sua presença e prontos a recebê-lo, prontos. E quando a glória de Deus nos alcança, irmãos, Ele não nos torna visíveis aos homens. Quando a glória de Deus nos alcança, Ele torna, sabe o quê? O céu disponível a nós. Ele faz com que a nossa relação esteja próxima para com Ele. Ele não nos engrandece, Ele nos transforma. E em sua presença, irmãos, as feridas são tratadas. Os pecados são confrontados. O vazio da alma encontra sentido. Porque a glória de Deus nos transforma. Quando a nuvem desce ali sobre o tabernáculo, o ambiente se tornou outro mundo. Outra realidade. A glória de Deus não era apenas um espetáculo, era a presença que transformava tudo. Porque a presença de Deus, a presença gloriosa do nosso Pai, ela transforma, ela muda. E irmãos, nós sabemos que Deus é soberano e que a sua glória é o fim último de toda a criação, como está descrito em Romanos, capítulo 11. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém? A ele seja a glória para sempre. Então nós não estamos aqui, irmãos, para nosso prazer. Nós não estamos aqui somente para ter ou sentir prazer ou conforto. Mas nós estamos aqui para que Ele seja glorificado. Nós vivemos para que Ele seja glorificado. Porque em tudo e em todas as coisas que eu faço e realizo, Ele precisa ser glorificado. E essa glória não fica guardada num templo de pedra.
como esse de tijolos. Essa glória ela não fica guardada em estruturas hoje, ela transborda. É na minha vida, é na sua vida, é na vida daqueles que são chamados, justificados e santificados na presença dEle. Cristo, meus irmãos, é o tabernáculo e cordeiro. João nos diz, lá em João 1,14, que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Jesus é o tabernáculo encarnado, é o Deus conosco, de forma mais íntima hoje. Presta atenção, irmãos. E lá em Hebreus capítulo 9, nós contamos e vemos que Ele entrou no Santo dos Santos com seu próprio sangue, abrindo um caminho vivo para o Pai. Como diz lá Hebreus 9, verso 12, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os sacrificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Então esse sangue, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Verso 14. Então aqui é a grande virada, irmãos. O ouro exterior do tabernáculo encontra o seu cumprimento no sangue de Cristo. A tenda se torna carne, porque hoje eu e você somos moradas de Deus. E o altar não precisa mais de repetidos sacrifícios, porque o sacrifício perfeito já aconteceu. Amém? O sacrifício perfeito já aconteceu. Aí nós precisamos, irmãos, entender que somos criados para a glória de Deus. Fomos criados para a glória de Deus. Existe, irmãos, um anseio profundo em todo ser humano, não por coisas passageiras, não por coisas terrenas, mas por coisas eternas, ou por algo eterno. Esse anseio é sede, é vontade, é fome da glória de Deus. O vazio que sentimos não é falta de conquistas, mas é a ausência da comunhão com Deus para a qual fomos criados. O tabernáculo era um sinal visível de uma realidade. As pessoas conseguiam olhar e ver o tabernáculo. Elas se reuniram ao redor do tabernáculo. Mas dentre nós, Deus, o nosso Deus está dentre nós, Deus está dentre nós, Deus vive dentre nós, Deus reina. Hoje, a nossa realidade é invisível, não palpamos, não vemos, e às vezes nem sentimos.
mas é Deus entre nós, restaurando o que o pecado corrompeu. Ou que o pecado rompeu. Ele não é. Você olha ali para o tabernáculo. Eu acho essa imagem tão bonita. Quem conhece aí um pouco de música sabe de qual capa de disco é essa imagem. Antônio Cirilo. O Fred, que é de BH, deve lembrar bem. Então, irmãos, Ele não quer apenas nos visitar, Ele quer habitar entre nós. Ali Deus visitava, hoje não, hoje Ele habita entre nós. E isso, irmãos, se cumpre de forma plena, de forma definitiva em Cristo Jesus. O Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, o Deus que está aqui entre nós hoje, o Deus que habita em nós, através do Teu Espírito. E quando, irmãos, nós buscamos plenitude em coisas terrenas, palpáveis, quando nós queremos enxergar para ter um pouco de fé, ou no sucesso, ou no conforto, ou na reputação, a gente acaba exausto, cansados, porque nada criado pode sustentar a alma que foi feita pelo Criador. Nada que nós palpamos, nada do que é passageiro, nada que aquilo que a terra come pode sustentar a alma que foi feita pelo Criador. Mas quando, irmãos, nós desejamos a glória de Deus, mas quando nós ansiamos e desejamos a glória de Deus, não como uma ideia religiosa, não como uma ideia de vir aqui levantar bandeiras, botar castiçais elementos para que você possa enxergar, não dessa forma, mas da forma que pessoas vivas, eu e você, em Cristo, então encontramos uma paz, uma direção, um sentido que não faz sentido segundo a ótica humana. Porque a paz que hoje vivo, ela excede o entendimento, porque vem de Deus. A direção é me dada pela palavra, que é lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. É a boca viva de Deus para mim, a expressão viva daquilo que o Senhor quer para nós. E a maior bênção, irmãos, não é ter uma vida fácil, mas é viver uma vida, é ter uma vida habitada pela presença de Deus. Não há nada maior que isso. Não há nada mais precioso que isso. É saber que mesmo no deserto, a nuvem está conosco, a presença está conosco. E Ele é conosco. Então hoje o tabernáculo, irmãos, não é mais um objeto. Ela é o quê? Somos nós. E Paulo escreve, lá em 1 Coríntios 3,16, vocês são santuário de Deus, e o Espírito habita em vocês.
Eu vou repetir. E vocês são santuário de Deus, e o Espírito habita em vocês. Então para raciocinar, vamos largar de ser romântico? O Espírito do Deus eterno vivo que criou todas as coisas habita em você. Como você tem glorificado ao Deus com a sua vida? Como você tem glorificado ao seu Deus com as suas ações, com as suas palavras, com a sua vida no todo? Cada vez que oramos, irmãos, cada vez que abrimos a Bíblia, cada vez que amamos o próximo, cada vez que nos permitimos sermos instrumentos nas mãos do Eterno, nas mãos do nosso Deus, estamos permitindo que a nuvem da sua presença e o fogo da sua glória enche o nosso interior e inunde aqueles que estão ao nosso redor. E a missão de Deus continua. Ele quer habitar em nós e através de nós revelar a sua glória até os confins da terra. Lá no meio do deserto, Deus escolheu a madeira de acácia, uma madeira comum, que poucos queriam usar, que poucos desejavam usar porque era uma madeira bruta. Aí o Senhor foi lá e fez o quê? Ela cobriu de ouro, para fazer o quê? Morada da sua glória naquele lugar. E isso nos lembra que Deus transforma o ordinário em sagrado quando Ele habita. Que Ele pode pegar o improvável e transformar. Se você nunca se sentiu improvável, meu irmão, tem alguma coisa de errada. Se você sempre se achou bom o suficiente para todas as coisas, tem alguma coisa de errado. Você está lendo errado essa Bíblia. Porque se essa palavra não te confronta quando você lê ela, tem alguma coisa de errada. Mas Deus, mesmo sabendo quem somos e como somos, decidiu habitar em nós. E isso lembra que não depende de mim, de você. Que se dependesse, estaríamos lascados. E Ele não esperou para um povo perfeito. Gente, o povo atravessou o mar, foi liberto do Egito, levantou estátua de ouro, e Deus falou assim: Moisés, vem cá, constrói aquele negocinho lá, ó, detalhadamente, porque eu quero estar entre os meus. Então não é por mérito ou esforço seu e meu, irmãos. Vocês estão entendendo? Não é pelo seu esforço. Ele escolheu um povo rebelde, Ele escolheu um povo frágil, um povo vacilante como nós, e mesmo assim decidiu: ali farei a minha habitação. E hoje, pela graça de Cristo, somos este novo tabernáculo. Ele não habita em tendas, mas em corações quebrantados e consagrados. E cada um aqui, irmão, seja como aquela tenda no deserto. Simples na aparência, mas cheia da glória que guia, consola e purifica. Não fomos feitos para carregar glórias humanas, mas para refletir
a beleza daquele que é digno de toda adoração, de todo louvor. Vivam, irmãos, não por reconhecimento, mas pela presença. Caminhem não pelo sucesso, mas por obediência. Não é sobre dar certo, é sobre obedecer. Que Cristo seja visível em nossos gestos, em nossa vida, e seja exaltado em todas as nossas palavras e reconhecido na nossa maneira de amar. Porque no fim de tudo, irmãos, a glória de Deus é apenas um destino. Não é apenas um destino, é um lar onde a nossa alma finalmente vai descansar. Deus tem nos chamado, Deus tem nos mostrado como precisamos ser, viver e agir. E eu sei que muitos entre nós têm passado por dias difíceis. Têm passado por lutas. Eu tenho compartilhado nos nossos pequenos grupos, com as pessoas que estão caminhando conosco. O inimigo está feroz, furioso. Satanás está louco. Está tentando se levantar contra as nossas casas, contra as nossas famílias. Mas não é sobre o que Satanás está tentando ou não está tentando. É sobre como nós estamos testemunhando a glória de Deus. É como o Senhor tem sido glorificado através das nossas vidas. Porque ele vai tentar o tempo inteiro. Satanás vai tentar o tempo todo. O que nós precisamos fazer é orar mais, buscar mais, porque essa glória já foi derramada sobre nós. E a minha oração essa noite é para que aqui, neste lugar, não nas paredes ou nesse metro quadrado, mas nas pessoas que aqui se encontram, você possa se prostrar na presença de Deus, na presença do Deus Altíssimo, na presença do Deus a qual Moisés, por muitos momentos, se colocou de rosto ao chão. Para que a glória do Senhor seja pesada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque hoje você é morada de Deus. E eu sou morada de Deus. E como irmãos, como uma família, eu queria te convidar a se ajoelhar no seu lugar nesse momento. A banda pode voltar, as luzes podem ser diminuídas. E que nesse instante você possa refletir como morada de Deus, como casa de Deus, como tabernáculo vivo, como expressão viva daquilo que o Senhor tem entregado nas suas mãos. Se o Senhor de fato tem sido glorificado, a glória do Senhor tem sido manifestada através da sua vida, se a glória do Senhor tem sido revelada através das suas ações,
Em nome de Jesus. Abra os seus lábios.